Boa noite a vocês todos que estão chegando por Boa aqui nessa noite, noite. pessoal. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente reunidos para o nosso podcast, Projeto Mundo, que visa conectar você com a sua espiritualidade na prática, com expansão de consciência. Então, esse é o nosso convite, base, estrutura deste podcast. E nessa noite nós vamos falar sobre espiritualidade e prazer. Então, nós já trazemos esse convite auspicioso para você, para desconectar qualquer base, estrutura de crença que você já carrega. Nesse contexto, você se permitir baixar um pouquinho as barreiras nessas ideias que você carrega e permitir que a gente adentre um pouquinho esse espaço muito amorosamente, muito respeitosamente, sem desrespeitar as crenças que vocês carregam em relação a isso, mas se permitindo baixar um pouquinho as barreiras para poder de um outro lugar, um pouquinho diferenciado. Porque na maioria das vezes, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente fala de espiritualidade e prazer, parece que falou de espiritualidade, o prazer parece que corre e foge pelas portas do fundo. Parece que uma coisa assim não conecta uma coisa com a outra. Os dois parecem que não habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você já prestou atenção? Isso acontece com você também? Conta pra gente aqui. Bah, seja bem-vinda, meu amor. É uma alegria você aqui também, para a gente poder fazer esse movimento lindo que a gente está fazendo. Obrigada, Mi. Boa noite de novo a todos. Espero que vocês gostem aí desse nosso podcast, desses nossos temas que estamos fazendo para vocês e que seja tudo de grande valia aí para vocês. Perfeito. Bom, gente, olha, nesse podcast nós vamos falar aqui para vocês, né, como convidar, na verdade, vocês aqui. Nós queremos convidar vocês aqui para esse mergulho, para essa expansão de consciência sobre prazer. E nesse movimento que a gente quer fazer, a gente quer trazer para vocês assim uma ideia um pouco diferente. E se o prazer verdade, ele não tivesse separado da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente olha, né, vem muitas crenças, a gente vem de muitas estruturas que a gente carrega que prazer e espiritualidade não combinam. E se a gente falar para vocês que muitas vezes justamente essa crença de que o prazer e espiritualidade não estão juntos, não podem coabitar o mesmo espaço, é isso que pode estar bloqueando a sua relação com você mesma e com a sua espiritualidade. Faz sentido para você? Se não, conta aqui para a gente também. Se faz sentido, se não faz sentido, como que ressoa isso aí para você? Nós estamos Exatamente. esperando aqui uns minutinhos, só para o pessoal poder chegar aqui também. E nós estamos fazendo esse movimento aqui. Inclusive, se você está chegando agora e você quer participar com a gente ao vivo dessas gravações que nós fazemos aqui, se você quer participar ao vivo, a gente convida vocês a participar do nosso grupo no WhatsApp. A gente vai deixar o link aqui para vocês poderem ter acesso a esse grupo e vocês vêm participar de forma gravada com a gente, presencial aqui no Tete a Tete junto com a gente, trazendo a sua energia de forma presencial também, que a sua energia sustenta e ancora esse trabalho junto com a gente. É muito poderoso ter vocês aqui conosco, né, Pá? Inclusive a gente abriu uma caixinha de pergunta nos nossos Instagrams, que o meu é o Pingo de Luz Terapias, ponto terapias, e o da Miriam é eu sendo eu, arroba Miriam Boron. E nós, toda terça-feira a gente abre essa caixinha de perguntas e no final da live a gente vai responder as perguntas que chegaram pra gente, né, que a gente selecionou, pra gente ter esse contato também mais direto com vocês. Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui o link também do nosso Instagram para vocês poderem conhecer também o nosso Instagram e se conectarem com a gente por lá, levando as dúvidas de vocês por lá nessas caixinhas de perguntas. Vai estar tanto no meu Instagram quanto no da Bá, tá bom? Esse projeto nós intuímos juntas, foi um movimento muito lindo, com um propósito muito amoroso de levar para vocês expansão de consciência, levar para vocês essa conexão com a espiritualidade de forma gratuita, aonde você possa fazer esse movimento de autoencontro, de você olhar para você, olhar para dentro e se conectar com a sua verdade. Então, assim, é uma coisa assim que traz muito quentinho no nosso coração de contribuir com vocês com esse momento.
com esse espaço que a gente está abrindo aqui com vocês. Então, fortaleçam esse trabalho junto, façam parte dessa egrégora espiritual que está se movimentando aqui. Então, a presença de vocês aqui realmente é muito importante para nós. E já compartilha também, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês sabem quem gosta desse conteúdo também, aproveita e compartilha também, para que outras pessoas também possam ter acesso a isso de forma gratuita. Porque expansão de consciência, espiritualidade, autoencontro, é tudo que nós precisamos aqui nesse movimento, nessa jornada terrena que a gente vai vivendo, né? É muito comum a gente se desconectar da gente mesmo, e inclusive esse tema, ele vai falar, a gente vai trazer muito essa questão aqui, sobre essa questão do bloqueio, a questão dos nossos chakras, que bloqueiam o nosso campo de energia quando a gente reprime esse prazer na nossa vida, quando a gente acha que isso é de forma separada e a gente não se permite viver essa integridade do nosso ser, porque a gente acha que espiritualidade está muito conectado, isso acabou, acho que, se deturpando, né, Bá, durante o processo de que é religião. Não, gente, Uhum. espiritualidade é você na conexão com a sua alma, com a sua essência, com a sua verdade, com os seus mentores. É algo que é você com você e com algo muito próximo de você, com a presença divina em você. Então, não tem a ver com uma pessoa terceirizada fazendo esse movimento na sua vida, mas é você descobrindo você nessa conexão direta com o seu eu superior. Isso é espiritualidade, né, Bá? Sim, exatamente. Fazendo um complemento aí com o que a Ali está falando, é muito sobre isso, porque a gente acaba relacionando muito religião com espiritualidade. Não que os religiosos não possam ter espiritualidade, mas a espiritualidade dificilmente vai ter uma religião, porque ela é muito livre, não é muito, não tem amarras, né? Não tem as crenças, porque intrinsecamente a gente sabe o que que é colocar nos paradigmas, né? Bom e ruim. Então, se você parar, fechar os seus olhos e for tomar uma decisão, você sabe qual decisão que é melhor ou pior para você. Isso é intrínseco da gente. A gente tem isso dentro da nossa essência como ser. Então, a gente não precisa de um terceiro dizendo o que a gente precisa fazer para a gente alcançar a nossa espiritualidade. É próprio nosso. Então, a gente só se conectando, né, se abrindo para esse canal, que a gente consegue essa conexão, né, mais, como a Mi falou, tete a tete, né, mais próxima ali com os nossos mentores, com os nossos guias, a equipe espiritual, o eu superior. E é muito palpável isso, não é uma coisa que são para os escolhidos, como muitas pessoas falam. Isso para quem quiser, para quem decidir que realmente está nesse caminho de autoconhecimento, nessa auto-jornada, e que está disposto mesmo a se abrir para esse canal. Exatamente. E falando então sobre o prazer e a espiritualidade, esse é o nosso tema de hoje, e é muito legal a gente poder falar sobre isso, como a gente estava falando ali no nosso Instagram hoje, que é uma desmistificação, é uma quebra de tabu. Qual foi a palavra que você usou, Bá? Eu Não achei uma palavra lembro. muito incrível. Tudo bem, tá tudo ótimo, é sobre isso. Mas foi uma palavra muito incrível, porque vem muito desse lugar da gente quebrar com esses conceitos que a gente carrega. E a questão da espiritualidade e do prazer, quando eu trago esse conceito, para você, como é que ressoa? Para mim, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês só para contextualizar, né? O que a gente quer trazer aqui nessa noite. Eu, por exemplo, assim, quando eu falava, eu estou no momento de espiritualidade, aí às vezes eu achava que eu tinha que me abster de alguns alimentos, às vezes eu tinha que me abster até de parceiros, de relações amorosas, eu tinha que me abster de algumas questões de contatos com o meu próprio corpo, porque aquele momento para mim, se eu tivesse com a espiritualidade, estava santificada, meu Deus do céu, não pode. Meu Deus, tocar o meu próprio corpo no momento íntimo, impossível. Meu Deus, a espiritualidade está vendo, está olhando aquilo. Então, assim, vinha muito para esse lugar para mim, de uma coisa ou outra, os dois não dá. Só que aí a gente acaba tendendo, eu percebi por mim mesma, que eu acabava tendendo muito fortemente a abrir mão, muitas vezes, de contatos e conexões com a minha espiritualidade, porque eu achava que ou eu fazia isso ou eu tinha prazer na vida. E eu queria ter prazer. Só que aí que está o ponto-chave que a gente quer trazer para essa noite. Assim, inicialmente, uma das chaves que a gente quer trazer para vocês aqui é justamente essa. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos vivendo uma jornada humana, só que não existe coisa sem outra. Se nós estamos aqui materializados carnalmente, enquanto humanos, a jornada humana, ela precisa desse movimento da matéria.
E sentir prazer é um dos sentimentos, é uma das experiências que a gente vai embarcar nessa jornada. E se a gente reprimir isso em nós, a gente vai trazer uma série de consequências para a nossa vida, que é justamente isso que eu estava falando no início do vídeo. O quanto você reprimir o seu prazer, ele bloqueia a sua espiritualidade. E o quanto você focar só na sua espiritualidade, ele bloqueia, é como se tivesse um rompimento da sua experiência mesmo aqui, de você viver aquilo que você tem para viver aqui também. É como se você quisesse viver fugido do mundo, só no mundinho. No tarô, inclusive, né, seria mais uma energia assim, que seria ali a carta do eremita, que você fica muito na sua torre, muito fechadinho no seu mundinho, e você não vai viver a vida. Porque não existe essa permissão dentro de você. Não existe a ideia possível de que você, ser espiritual, contempla essa carnalidade. Ou você, né, como era antigamente, ou como falavam muito, você vai viver uma vida de Buda, né, que você vai ficar ali submerso só no mundo espiritual, não vai ter esse contato carnal, não vai ter nada. Nas religiões também pregam muito isso, né? Por exemplo, no catolicismo, um padre, ele não pode ter carnalidade. Ali dentro da religião evangélica, os casais, existe, até isso é santificado, tipo assim, você vai ter uma interação corpórea ali com seu parceiro. Eu vou falar nesses termos, tá, gente? Porque senão o YouTube vai derrubar a gente. Mas assim, você tem ali uma interação corpórea ali com seu parceiro, tem que ser tudo muito bonitinho, muito certinho. Você fica ali paradinha, é papai e mamãe, é o tradicional. Você não pode extravasar, você não pode liberar, você não pode nem sentir prazer. Por quê? Porque isso é errado, isso é pecado, Deus não se agrada. E tudo isso, a gente não tem a menor ideia do quanto isso está bloqueando a nossa própria vida. Porque você está deixando de ser você, você está negando uma parte que você carrega em você, que é intrínseca sua aqui enquanto humano. Já veio esses botõezinhos no seu corpo para você vivenciar, para você experimentar. Então não faz sentido. Para mim, eu já quebrei com esse conceito já faz um tempo, que não faz sentido ser proibido para mim o prazer em qualquer aspecto. O prazer de comer bem, o prazer de viver bem, o prazer de ter bons amigos, o prazer da alegria, o prazer de sentir prazer com o meu corpo, o prazer de, sabe, de beber também. Só que a diferença está em consciência. Qual é a consciência que você tem nesses movimentos? Você ultrapassa os limites? Você extravasa? Você vai aqui até tinha escrito aqui uma palavra específica, né? Da onde, qual que é a diferença? Onde que é o rompimento, vamos dizer assim, aonde acaba te fazendo mal? São os excessos, a falta de consciência, a falta de ciência, de conceber a ciência do que o que você está fazendo. É isso que muda tudo. Mas aqui é o que a gente vai trazer um pouquinho hoje, mas antes disso, eu quero trazer a Bárbara para ela se apresentar, para ela apresentar um pouquinho sobre ela, quem ela é e qual é o trabalho que ela realiza. Pessoal, então vou me apresentar aqui bem formalmente, né? Meu nome é Bárbara Mariotto. Eu criei o Pingo de Luz.terapias, que é a minha página do Instagram, tem o Facebook também e o canal do YouTube. E a minha proposta, né, com esse canal é realmente trazer lucidez de uma forma prática para a espiritualidade mesmo no dia a dia. Então eu posto lá no meu canal algumas reflexões que eu tenho durante o dia, porque através da fala você também consegue fazer algumas conexões que fazem sentido na sua vida. A minha formação, eu sou monoterapeuta e também psicanalista e espiritualista e facilitadora de círculo da vida. Então tem essas bases aí um pouquinho energética e trabalho aí com essas questões, né? E só pegando um ganchinho no que a Mi falou, é muito referente a essa questão dos excessos. Então, o prazer, ele tem que estar equilibrado, porque se a gente estiver no excesso, a gente já desequilibra o prazer, já vira pode até virar uma dependência, porque a pessoa vê tanto prazer naquilo que ela vai engatar, por exemplo, na bebida. Ela começa com uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali, porque vai dando prazer, vai relaxando, mas na hora que ela vê, ela tá uma alcoólatra porque ela não conseguiu dosar esse prazer. Então a psicanálise ela traz muito essas questões da gente conseguir trabalhar esses excessos. Aí agora eu vou dar o espaço para mim apresentar também o trabalho dela. E vocês que estão chegando aqui e não me conhecem também, eu sou Miriam Moron, eu sou terapeuta da alma, e eu tenho um canal no meu Instagram e no YouTube também, aonde
eu sendo eu mesma, porque ali eu levo muitas facetas sobre mim, porque eu sou terapeuta da alma, sim, mas eu sou muito mais do que isso. Eu não caibo em um único lugar, em uma caixa que me determina de alguma forma específica. Então, eu resolvi abrir esse espaço onde eu também trago reflexões, onde eu trago os meus trabalhos também, mas eu trago muitas facetas sobre mim, porque eu me reconheço como esse ser inteiro, com muitas faces sobre mim mesma, e eu gosto muito de trazer isso de forma expressa no mundo e manifestar isso no mundo como um fator de contribuição. E os meus trabalhos que eu realizo o trabalho com o tarô cigano, realizo com o reiki xamânico, com o renascimento, que é uma técnica de respiração consciente, onde a gente volta lá para o útero da mãe. Essa técnica específica, essa ferramenta que eu trabalho, ela precisa ser presencial. Mas o tarô e o reiki eu trabalho de forma online. E tem um novo trabalho que eu estou realizando hoje, que é o meu oráculo. Ele é uma ferramenta que ele une um conjunto de saberes de toda uma vida, que ele foi nascendo há 2 anos atrás e hoje ele foi parido, vamos dizer assim, no mundo. Eu gestei esse projeto por 2 anos, buscando conhecimento, fortalecendo os meus saberes, e nesse ano aqui nasceu o meu oráculo, uma leitura da alma, aonde eu trago para você, através, em conjunto com a arte, eu trago os símbolos do seu inconsciente como um oráculo para você, como um espelho da sua alma, para você fazer essa conexão, você com você mesma. Ela traz para você todas as informações que tem de bloqueios no seu campo, questões de vidas passadas, traz tudo aquilo que for necessário para você que está bloqueando os seus caminhos hoje. Você vai trazer uma questão e essa questão vai reverberar em tudo aquilo que se faz necessário que a sua alma apresente para você. Então você vai ter essa resposta direta dentro de você. E eu sou apenas uma canalizadora, um canal para isso acontecer. E através da arte e através de um relatório, que é um mapa no qual eu utilizo ferramentas como o oráculo xamânico, numerologia, astrologia e um conjunto de saberes para trazer para você muito mais embasamentos e autoconhecimento para você fazer um encontro assim sensacional com você mesma. E também trabalho com a escrita. Eu sou escritora, eu tenho um livro publicado, eu publiquei um livro em 2023, que se chama Minha Querida e Odiada Criança. Ela foi meu primeiro livro construído de forma autoral, então ele vai trazer muitos conceitos ali que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida, na conexão com a minha criança interior, num processo de cura com essa criança. E eu compartilho com vocês muitos saberes, e também no final desse livro ele tem um presente muito especial para que você vá fazer esse contato, esse abraço da sua criança também. Então, além de escritora, também artista, pintora, e por isso que eu falo que eu trago muitas facetas sobre mim. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o Dabá. E agora nós vamos dar continuidade aqui no que nós viemos trazer para vocês essa noite. Então, voltando aqui falando, né, sobre a espiritualidade e a questão dos prazeres da vida, né? Como a Bá bem falou, a questão dos excessos, né? Que ela é uma linha tênue mesmo, porque é questão de consciência e vem muito para o lugar de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, conhecereis a verdade e ela te liberta, né? Eu vou falar um pouquinho assim, de umas passagens bíblicas, mas eu não tenho conhecimento da Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas a gente ouve muito sobre isso e para mim isso eu tenho como uma premissa, como uma verdade de fato. Conhecereis a verdade e ela te libertará, porque a verdade ela liberta. Nem sempre ela é gostosinha, nem sempre ela é boa para os nossos ouvidos, mas ela é libertadora. E quando a gente vai falar de prazer nesses contextos, é muito importante a gente se permitir, a gente reconhecer essa verdade que nós carregamos, que nós somos esse espírito vivendo uma jornada humana e este corpo, ele vai viver essa experiência. A gente veio para cá para isso. Não faz sentido para mim a gente negligenciar a gente mesmo nesse contexto, sabe? Se sabotar em relação a isso. Mas isso é muito interessante, porque isso trazendo aqui um gancho, né, de consciência, de expansão, para a gente refletir sobre. Isso não é por acaso. Não é por acaso que a gente tolhe a gente mesmo de viver os prazeres. Como a gente começou ali num contexto da questão de religião e tudo mais, tem muita base, tem muita força em relação a isso que nos bloqueia em relação a sentir prazer. Porque isso entra como se fosse ali um dos 7 pecados capitais, sabe? Tipo, sentir prazer, a luxúria, não sei o quê. É como se você fosse ensinado desde sempre. Eu até falei isso numa outra live que nós falamos sobre o amor próprio, inclusive já deixo aqui a dica, se você gosta desse tipo de vídeo, já corre lá assistir depois desse daqui,
já assiste. Eu vou até deixar linkado nesse vídeo depois para você poder ter acesso. Mas, assim, quando a gente aprende que a gente tem que desvincular da gente mesmo para a gente poder ter uma espiritualidade, estão nos ensinando de forma errada, porque não existe isso. Você é um todo. A sua espiritualidade é um todo com o seu corpo. Não existe separatividade. Não existe essa separação de corpo e espírito e alma. Nós somos um pacote. O corpo, ele é como se fosse uma roupinha que está vestindo a nossa alma, nosso espírito. Então, assim, houve a simbiose. Não tem separatividade. A separatividade do corpo com a alma vai acontecer quando você morrer. Quando você... Nem sei, depois a gente bloqueia a palavra. Quando você desviver. Quando você desviver, aí vai, aí você parou. Só que até então, gente, a gente precisa sim se permitir viver a plenitude do que é o ser aqui. E sentir prazer contempla essa plenitude em todos os contextos. Você comer bem, você viver bem, você sentir prazer com o seu corpo, você sentir prazer com um parceiro. Isso é extremamente importante, faz parte da nossa jornada aqui. E como eu estava falando, a questão dos bloqueios, a questão dos nossos campos, dos nossos pontos energéticos, que são os chakras. Essa conexão do chakra básico, do chakra raiz, do chakra umbilical. São os dois primeiros chakras que a gente tem. Esses dois centros de energias em nós são centros de energias que nos conectam com o enraizamento nosso aqui no planeta Terra. São o nosso enraizamento aqui. Um primeiro, ele é você se reconhecendo, você se sentindo pertencente a si mesmo. Você se reconhecendo como gente aqui. O outro é você se reconhecendo como gente no mundo. Um é você se reconhecendo com você e o outro se reconhecendo no mundo. Então, é esse movimento que você vai para a vida, é esse movimento que você fala, opa, nasci, opa, incorporei aqui nesse corpinho aqui, opa, tem uma jornada para viver aqui. Então, é o chakra básico. Quando você está nesse movimento, que você está reprimindo os seus prazeres, é aqui que você está bloqueado. Você não está se permitindo caminhar na sua própria vida. Você não se sente pertencente ao mundo. Você não está enraizado, você não está conectado alma e corpo. Você não se permitiu conectar. E aí é onde a gente vai sentir ali uma profunda depressão, aonde a gente vai sentir distorção de identidade, distorção de imagem sobre si mesmo, a falta de reconhecimento de quem você é. E isso acaba acontecendo, esses rompimentos com você. E aí aqui a gente vai para o segundo chakra, que é esse movimento que a gente vai para a vida, que a gente vai para o mundo. E a dificuldade de prosperar, de se bancar, de construir uma vida a partir de si mesmo. Tudo isso está conectado com esses movimentos que estão bloqueados. Então, parece uma coisa muito simples, a gente fala, mas o que tem eu me reprimir ao prazer? Eu não quero viver o prazer. Primeiro a gente tem que se perguntar, eu não quero de fato? Ou isso aqui é uma voz que alguém introjetou dentro de mim? Que eu não quero. Eu não quero ou eu não posso, ou eu aprendi não posso, que eu não devo, que não está certo, que é um pecado, que é errado. Eu acho que esses conceitos, para a gente poder refletir sobre, eu acho que é extremamente importante, porque a gente entender da onde vêm essas vozes, em primeiro lugar, separar isso dentro de nós, isso é meu mesmo? Isso é meu mesmo? Porque se a gente não fizer essa separação, a gente vai permanecer com os nossos caminhos bloqueados. Então, para a gente poder liberar esses chakras, esses canais de energias, a gente precisa ter autoconhecimento. E o autoconhecimento é a gente aceitar e assumir na nossa essência eu fico feliz quando eu sinto prazer. Eu tenho dopamina, eu tenho o hormônio do amor, eu tenho o hormônio da alegria quando eu sinto prazer. Eu ativo isso em mim nesses movimentos. Tanto, gente, vamos falar a verdade. Como a gente falou da questão de excessos, né? Por que a gente vai para os excessos? É porque é bom. Se fosse ruim, nós não ia para os excessos. Se fosse ruim, nós não ia para o segundo round. A gente não ia. Então, assim, pensa comigo. Faz sentido ou não faz? É bom sentir prazer. Só que quando eu falo para você nesse momento, é bom sentir prazer. É gostoso sentir prazer. Como é que você sente? Eu te convido nesse momento para você refletir assim, por uma fração de segundo. Sinta como reverbera essa frase dentro de você. É bom sentir prazer. É gostoso, é prazeroso viver, é prazeroso ter essas experiências. Sinta dentro de você se existe algum bloqueio, se existe alguma repressão em relação a isso.
porque isso vai mostrar para você como é que estão os seus campos de energia. E isso faz, assim, toda a diferença na sua vida, tá? Tenha plena certeza disso. Faz toda a diferença na sua vida. Já entrando nessa parte do energético, né, que é mais a minha praia, é muito a questão do prazer, ela não reverbera só nessa questão do, né, é também nos chakras, mas no campo, no seu campo físico mesmo. Porque quando você vive aquela vida cinza, né, que eu vou levantar para trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas, que eu preciso tomar uma cervejinha na sexta-feira, o seu campo, o que que ele vai estar vibrando? Só isso. Não vai ter nada, nada mais. E quando você levanta com aquele ânimo, nossa, eu vou trabalhar hoje porque eu tenho vontade de conquistar isso, que eu tenho vontade de conquistar aquilo, ou porque eu realmente amo o meu trabalho, amo fazer o que eu faço, a energia muda. Então vocês percebem que é muito energético, porque na hora que eu tava falando do xoxo capenga anêmico, essa é a sua energia. Então é muito sobre isso também. Quando você deixa de sentir prazer, quando você faz essa repressão, você anula tudo que é seu. Você não consegue expor, vou colocar de uma forma assim, a sua luz para o mundo. Porque o que você está vibrando é aquela coisa cinza. Então, o prazer, ele vai muito nesse campo. E quando a gente fala sobre esse prazer, muitas pessoas pensam que é somente o carnal, né? A coisa, é que eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas a coisa um com o outro, né? Então, daquela forma que vocês sabem. E não é. É N. Existem N possibilidades de você sentir essa sensação. Porque ela está presente onde você quiser que ela esteja. Você pode sentir o prazer tomando um copo de água. Mas por quê? Porque você está presente para aquele copo de água. Você está sentindo a água hidratar o seu corpo. Não é papo de maluco, é porque você está presente para aquele momento, você está apreciando aquele momento, você está ali admirando tudo aquilo. Então, é você passar a ver essa beleza nas coisas. Porque muitas das vezes a gente acaba se deixando levar pela rotina, pelas notícias, e acaba a gente perdendo o brilho realmente da vida. Por quê? O que, que a mídia gosta? Coisa ruim, coisa ruim e coisa ruim. E fofoca da vida dos outros. E sabe o que, que a fofoca faz com o seu campo de energia? Regaça com tudo. Porque tudo que tá no campo energético do outro, quando você fica na fofoca, você traz tudo pra você. E aí, eu te falo, você tá carregando a sua vida só ou é a vida do outro também que você tá carregando? Então, é a gente estar muito presente para o que a gente gosta, o que nos faz bem. Então, ter essa vontade realmente de deixar que a vida pare de ser cinza. Tentar ver as nuances de cor, porque a vida é multifacetada, né? Ela tem mil cores. Então, é a gente se abrir mesmo para isso, para que esse prazer seja encontrado nas pequenas coisas. Muitas pessoas veem esse prazer na bebida, eu não tô falando que tá errado. Tá tudo certo, a pessoa gosta, tem gente que realmente aprecia uma bebida, e tá tudo bem, é o prazer dela, entendeu? Ela tá ali manifestando o que ela quer, o que ela gosta. Então, é a pessoa deixar de ver só aquilo como um prazer e levar o prazer para outras áreas da vida também, para que isso se estruture, porque para que não venha nesse excesso, que é o que a gente estava falando, né, relacionado à bebida, que acho que é um dos pontos mais fortes que a gente consegue mostrar do prazer desregulado. Então a gente consegue trazer esses pilares de, eu tenho um prazer aqui na bebida, então eu não preciso me exceder. Eu vou aqui, vou tomar meu vinho, eu vou amanhã, eu vou comer uma comida gostosa, eu vou amanhã, eu vou gastar R$ 1.000 em uma coisa que eu quero, porque isso me traz prazer, e porque isso me dá essa vontade de viver, me traz essas cores da vida. Então, o prazer ele também está muito relacionado a isso, você vê essa cor da vida. Porque se a gente não tem motivação, se a gente não sente prazer da vida, a gente vai sempre estar no automático, aquela vida xoxa, horrível, você levanta só porque você tem que levantar e que você fica pedindo para Deus para te levar. E a vida não é só isso, a vida é um universo tão maravilhoso que quando você se abre para isso, você consegue enxergar prazer nas pequenas coisas. E é sobre isso, esse processo. Exatamente, exatamente. E até o ponto assim que você trouxe, né, a questão de bebida, de outras questões, é muito interessante isso mesmo, porque não existe um certo e errado nesse contexto. E eu não estou falando de alcoolismo, tá, gente? O alcoolismo, sim, é um problema de saúde, é um problema psicológico que a gente tem que lidar, que é um problema
psiquiátrico, psicológico, emocional, uma série de questões que estão por trás, enraizando tudo isso. Tem ancestralidade, tem uma série de coisas que reverberam nisso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando Uhum. de você se permitir sim, a tomar um vinhozinho, a tomar uma cervejinha, se você gosta, e sem se auto-recriminar, falando, meu Deus, agora a espiritualidade agora me abandonou porque eu faço isso. Não, não funciona assim, gente. Você veio aqui, você vai ter experiências humanas. Um outro ponto, assim, também é a nossa sexualidade, a prática da nossa sexualidade. Inclusive, nós estávamos conversando essa semana, e foi muito interessante essa conversa desse contexto, de espiritualidade e a relação que a gente troca com o outro. Quando a gente fala de prazer, dessa troca e tudo mais. Então, assim, é muito interessante a gente olhar. Aí a gente vai trazer assim de dois pontos. Tem um lado saudável, que a gente vivencia isso, que a gente tem consciência do que a gente está fazendo. Quando a gente tem essa consciência do que eu estou fazendo ali, o que é esse parceiro na minha vida, e ter essa consciência de que sim, no plano espiritual, você vai abrir um portal, você vai um portal espiritual com a pessoa, você vai se conectar, e aquilo que você vai ter uma troca muito além de fluidos corporais que vai para uma troca ali espiritual, um fluido corporal, um fluido espiritual, um fluido emocional, um fluido psíquico com a pessoa que você troca. Por isso que é muito interessante, é muito importante, quando a gente fala de um prazer, nesse contexto, não ser um prazer fora de métrica, vamos dizer assim, sabe? Aquele descompassado. Você pode sim ter esse prazer, mas quando você tem consciência de quem você é, que você é um templo sagrado, que o seu corpo é um templo sagrado, você passa a não ficar colocando qualquer pessoa nesse templo. Você passa a não despir o seu templo diante de qualquer pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ali, primeiro você vai conhecer, primeiro você vai entender, você vai ver se faz sentido para você. Isso aqui é uma pegada, mas também tem uma pegada que às vezes só quer sentir prazer mesmo, só quer viver um movimento ali e tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí só que você já tem todo um autoconhecimento com você, você já bloqueia o seu campo de energia, você já trabalha isso com você e você vai para essa troca e você não traz aquilo da pessoa com você. Ou se você trouxer, você já vai saber o que você tem que fazer, as limpezas que você tem que fazer, os trabalhos que você tem que fazer com você, para já limpar o seu campo de energia. Porque sim, tem sim esse contexto. Só que quando a gente tem toda uma consciência, a gente tem toda um entendimento sobre isso, sobre nós mesmos, a gente começa a separar, a gente começa a fazer escolhas melhores de verdade por nós. E não ir só por um ato de prazer descompensado, descompassado e descompensado em relação a nós mesmos, em relação a necessidades que a gente está tentando suprir, porque o prazer também é um outro ponto interessante. Muitas vezes o prazer é distorcido, vamos dizer assim, ele pode estar relacionado a uma necessidade nossa de suprir coisas que estão correlacionadas ao nosso emocional, ao nosso mental. Então, aí eu não sei se a gente vai trazer para esse prazer de fato, que é essa experiência humana que nos permite sim viver o prazer, que é importante que a gente viva esse prazer de forma saudável para a nossa vida. Mas quando a gente está falando desse outro lado mais descompassado, é muito importante a gente buscar um caminho de autoconhecimento, buscar essa conexão com a gente mesmo, para que a gente vá trabalhar e vá aprender em nós fazer essas conexões com a gente mesmo e nos entregar e nos curar daquilo que nos coloca em ações e comportamentos descompassados na nossa vida, para que a gente não vá buscar prazeres de forma descompassada, vou colocar essa palavra, que você vai ali para a bebida de forma descontrolada, que você vai ter relações com outras pessoas de forma descontrolada, para você suprir necessidades emocionais, para você suprir necessidades mentais suas. Aí isso aqui a gente está falando já de uma desconexão. Isso aqui a gente já vai trazer para um lado do prazer, aonde esse prazer ele está nos fazendo mal, sim, também. Que ele também está bloqueando a nossa espiritualidade, sim. Porque a gente está vivendo de uma forma descontrolada, que não vem o caso, que não é o melhor para nós, que não é a melhor escolha por nós. É um aprendizado que a gente vai trilhando na caminhada. É muito interessante você ter citado isso que a gente estava conversando, porque eu também vou citar o que eu falei, né? Que é muito você determinar o que você realmente vai buscar com aquele prazer com o outro. Então, quando você tem mais firme isso na sua cabeça, que você está mais presente para a sua decisão, você também evita de trazer as bagagens do outro para você. Então, por exemplo, quero sair com alguém? Sim.
Por quê? Ah, é porque eu quero somente ter o meu prazer. Então eu vou lá, vou buscar a minha diversão e vou voltar com a minha diversão. Ah, agora eu vou lá porque eu quero alguém, porque eu tô carente, porque eu quero uma atenção. Você vai voltar com tanta encrenca. Então, assim, é o que a gente quer informar para vocês. Não é para deixar de ter o prazer, mas, assim, é para trazer para esse lado da consciência. De realmente, em vez de ir no ímpeto, você para um pouquinho e fala, por quê? Porque eu adoro por quê? Porque eu acho que ele te traz muita consciência. Porque você vai perguntar, você mesmo vai responder. Então, é muito sobre esse estado de presença, de você entender o porquê que você está fazendo e quais os benefícios, e o porquê que você vai, o porquê que você deixa de ir, porque te traz realmente esse momento de presença. Você vai conseguir curtir muito mais estando nesse momento que você fala, não, eu vou lá para me divertir e para ter prazer. Nossa senhora, aí você vai conseguir se soltar. Agora, se você vai com outra perspectiva, às vezes você não vai conseguir se soltar tanto, vai ficar naquela encrenca e não vai ser legal para você. E o que você precisa para manifestar o seu prazer é estar íntegro. Então você vai estar ali, quero brincar, quero rir, quero beber, mas consciente de que você está ali para viver isso de uma forma saudável e não excessiva que possa te levar a algum mal, né? Como alcoólico, ou às vezes, né, a questão com outro muito desenfreada. Então, é muito sobre estar presente mesmo. Exatamente. E a presença é muito interessante isso que você trouxe, a questão da presença. A presença é justamente você estar em unidade com você. E quando a gente está nesse movimento de unidade com a gente mesmo, a gente consegue reconhecer é, o prazer como uma verdade nossa. Só que a gente está muito habituado, está muito acostumado a não experimentar essa vida nessa presença. Ou a gente está preso no passado, ou a gente está focando num futuro que ainda a gente nem construiu e que às vezes, muitas vezes, por conta de todo esse bololô que a gente acaba fazendo, a gente acaba criando uma linha na qual a gente nem acredita na possibilidade da realização desse futuro do jeito que a gente gostaria que fosse. Não sei se deu para Sim. entender se eu fiz confusão, Não, deu mas para entender quando sim. a gente está nessa presença, quando a gente está nessa presença, a gente consegue sim manifestar o prazer de forma saudável para nós. A gente consegue sim reconhecer em nós aquilo que é passível de prazer para nós. O que nos traz prazer? E como a gente trouxe, o prazer ele está em todas as vertentes da vida. No acordar, no sentir prazer em respirar. Eu falo isso por mim mesma. Antes de eu iniciar esse trabalho, antes de eu buscar esse processo de cura pessoal, porque todos os trabalhos que eu realizo, ele está muito conectado com algo que eu acabei buscando na minha cura pessoal primeiro, e depois eu acabei compartilhando essas ferramentas para contribuir com a cura de outras pessoas, em exceção do meu oráculo, que é um trabalho autoral. Mas nesse processo, a respiração, por exemplo, que é o renascimento, que foi uma terapia, uma ferramenta que eu fui buscar o conhecimento e apliquei na minha vida, eu descobri que eu nem respirava direito. A minha desconexão com a minha vida era tanta que nem a respiração não era correta. Eu não tinha consciência da minha respiração, eu só respirava no automático. Eu vivia uma vida no automático, eu vivia um script automático que alguém construiu para mim. E o alguém para mim hoje é muito claro, é toda uma estrutura daquelas dos ambientes, das vivências que eu tive, das ambiências que me permeavam. Escola, família, igreja, amigos, pessoas ao meu redor descreviam para mim o script. E, inclusive, o prazer ele está muito relacionado com isso também. Muitas vezes a gente vive o prazer do outro, daquilo que o outro determina para nós que é algo prazeroso. Quantas vezes a gente não acaba construindo para nós uma ideia de vida baseada no conceito do outro? Ai, o corpo perfeito. Se eu tiver esse corpo, eu vou ser feliz. Se eu tiver esta casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver este namorado, este marido, eu vou ser feliz. Se eu for mãe, eu vou ser feliz. Só que você parou para pensar com você mesmo, com você mesmo, de quem são essas construções? São os seus verdadeiros sonhos? São os seus verdadeiros prazeres? É o que verdadeiramente habita na sua alma, que te traz aquele fogo, aquela fagulha de viver, né? Aquela labareda, fagulha nada, aquela labareda para você viver, vem daqui de dentro ou veio daqui de fora? É essa que é a diferença da espiritualidade. Aquilo que vem daqui de dentro é a sua espiritualidade.
Aquilo que vem daqui de fora é mundo, é externo. Então, a gente ter essa consciência que sim, nós sempre seremos afetados por isso que vem de fora. Mas a presença é que nos ajuda a discernir tudo isso e discernir aquilo que é prazer verdadeiro para nós, aquilo que verdadeiramente traz prazer para nós. E é muito interessante também trazer o conceito de que muitas vezes a gente nega essas questões dos prazeres para nós. A gente tem assim uma negação muitas vezes por conta de ter aprendido que era errado, que não deveria, que não é aceito, não é aceito. Um exemplo, um exemplo, né? Você conhecer seu próprio corpo é errado, é pecado, você não pode fazer isso, não tá certo. Então aí você nega que você tem esse corpo cheio de terminações nervosas, cheio de sensibilidade corporal, que você. E eu não estou falando nem de conhecer o seu corpo do lado sexual, nem nesse sentido. De você sentir o seu corpo, de você se fazer uma massagem, de você sentir, sabe, o toque, de você sentir o prazer na sua companhia, de você tomar um banho e sentir a água do chuveiro na sua pele, e você sentir prazer com isso, prazer de estar vivo, prazer de se dar esse prazer, sabe, de fazer um carinho em você. E como a gente não faz isso com a gente, é coisa ridícula. Ai, que coisa nada a ver isso aí. Tá errado, imagina. Como a gente não faz isso, a gente fica o quê? No sentido da falta. É aí que a gente acaba entrando nos processos descompassados, porque aí a gente fica esperando, dependendo que venha de fora esses movimentos. Porque a gente não se deu a permissão de sentir, de nos entregar esse prazer, de criar para a gente essa estrutura de prazer na nossa vida. E muito, né, trazendo para essa questão assim da reflexão, de nós perguntarmos a nós mesmos o que nos dá prazer e desconceituar isso daquilo que vem de fora. Isso é uma chave, tá, gente? Anotem isso. Separem a sua verdade de prazer do que da verdade de prazer do mundo. Porque a Bárbara falou uma coisa muito, muito importante. O prazer nas coisas simples, na simplicidade. Quantas vezes a gente não se dá isso? Porque a gente nem sabe que isso para nós é um prazer. Para mim, Miriam, por exemplo, estar na natureza, pisando na terra, é algo que me traz um prazer assim extremo. No mar, e pôr o pé no mar, é uma coisa que me traz um prazer extremo. Uma sensibilidade com a vida, uma conexão de interesse com a vida muito grande. Só que eu me conheço hoje para falar isso para vocês. Isso aqui foi um trabalho de anos para eu chegar aqui com muita clareza e falar para você, isso me dá prazer. Porque senão eu ia na onda dos outros. Prazer para mim sei lá, um exemplo de uma amiga que falava para mim que ela queria muito, ela tinha muito sonho. O sonho dela era ter uma mansão. Ela queria ter uma mansão. E não tem nada de errado com isso, não, tá, gente? Não, o universo quer me mandar uma mansão, tá tudo bem. Só que o meu nível de mansão, aí que tá a questão dos prazeres, é diferente. O meu nível de mansão, por exemplo, é uma casa ecologicamente construída. É uma casinha no meio de uma floresta, de uma agrofloresta, construída com questões naturais, com barro, com teco, coisas assim. Isso para mim é uma mansão. Então, assim, isso para mim é um prazer. É um prazer que eu estou disposta a construir para mim. Agora, viver numa mansão, numa outro tipo de casa que não tem conexão comigo, se eu estiver lá dentro, não vai me trazer a mesma alegria, não vai me trazer o mesmo prazer. Por isso que o autoconhecimento ele tem muita conexão com essas questões de prazer. E a espiritualidade ela está extremamente conectada com isso, que é você sentir de dentro de você, ouvir as suas respostas sobre prazer, entender sobre você, o que que te dá prazer, em que contexto esses prazeres eles são relevantes para você. E não permitir as vozes externas determinem para você se você está certo ou não, se está errado ou não, o tipo de prazer que você sente. E eu estou falando aqui num contexto saudável, né? Que aí a gente vai falar, a Bárbara ela vai ter muito mais contexto para falar sobre isso, na questão, por exemplo, quando a gente vai para a psicanálise, que a gente vai falar ali de prazeres reprimidos, de outras questões, mas aí são outros pontos. Então essa questão da psicanálise, ela ajuda bastante, né, em desenvolver esses prazeres, porque a gente é muito condicionado, né, muito condicionado a reprimir isso. Desde pequenininho a gente é muito condicionado, e o prazer, ele tá muito ligado à manifestação.
Então, quando você é pequeno, o que acontece? Às vezes você é uma criança mais alegre, mais falante, cala a boca, fica quieto. Isso é um tipo de repressão do seu prazer, porque a manifestação é o prazer, entendeu? Então, a psicanálise ela trabalha muito nessa questão de liberar isso. Por isso que falam muito de matar pai e mãe, porque quem reprime muitos prazeres da infância são os pais e as mães. Mas não porque eles são ruins, porque eles são monstros. É porque eles foram criados daquela forma e eles estão só repassando. E a gente veio com tal família, com tal estrutura familiar, justamente para ter aquelas repressões para que a gente chegue na vida adulta e consiga desfazer isso com um autoconhecimento. Exatamente. Agora você chegou numa outra chave que é extremamente importante. Gente, muita coisa. Se nós chegamos nesse momento da vida com várias repressões dos nossos prazeres, quer dizer que sou não? Quer dizer que agora estou fadada a viver uma vida sem prazer? Não. Existe caminho para isso. O caminho para isso é o autoconhecimento. A ferramenta que você vai usar para essa jornada de autoconhecimento é a que mais ressoar com você. Mas é justamente o ponto. A gente, como a Bárbara muito sabiamente falou, a criança, ela está muito relacionada com isso, a questão dos prazeres, porque muitas vezes fomos bloqueados desses prazeres lá na infância. Em muitos contextos, porque a cabeça adulta é perturbada em muitos contextos, a criança está no momento de descoberta do próprio corpo, ela bem é recriminada, quando ela está no momento de alegria, quando ela está expressando a verdade dela também no mundo, está fazendo ali as peripécias dela, as diversões dela, ela é silenciada, ela é calada, o adulto que está ao redor não dá conta de lidar por questões desse adulto mesmo. Né? Mas a criança ela não tem o discernimento para separar isso, então a gente acaba rompendo com partes nossas ali na nossa infância, das nossas verdades, que nos impedem hoje de viver uma vida de prazer de verdade, que está conectada com a nossa verdade. Então, esse conceito de matar pai e mãe dentro de nós, não é no outro conceito, tá, gente? É um desviver dentro de nós. Os conceitos que nós carregamos deles, aquilo que nós aprendemos em relação ao que eles introduziram em nós, de informações, de conhecimentos, de estruturação, e criar a partir de nós mesmos a nossa própria identidade. Criar a partir de nós mesmos aquilo que nós queremos viver no mundo, aquilo que faz sentido para nós, redescobrindo a nossa essência, redescobrindo as nossas verdades. E esse caminho ele é feito através de uma jornada de autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente trilha essa jornada, a gente começa a fazer esse resgate. Né? Então, é muito importante esse movimento na nossa vida, da gente se resgatar e se permitir sentir prazer. Porque, como ela falou também, é muito importante a questão do prazer para que a gente pare de ver essa vida na cor cinza, para a gente poder colocar cores na vida. Porque tem essa questão assim muito, muito intrínseca de que quando a gente vai viver uma vida que não é nossa, que vem de um script de terceiros, é claro que não vai ter a nossa cor, vai ser a cor do outro. E a cor do outro não vai ficar colorida aos nossos olhos, não vai fazer sentido, não vai pulsar em nós, não vai trazer latência para nós, não vai. Então, fazer esse corte, fazer esse rompimento, romper esses laços, esses cordões umbilicais ali, esses fios energéticos, como quer que vocês queiram expressar isso, mas está tudo conectado da mesma maneira, é a gente ir lá e romper com essas partes nossas que nos conectam, essas estruturas, para que a gente possa manifestar de verdade a nossa verdade. De verdade a nossa verdade, olha que redundância, né? Mas para que a gente possa manifestar de verdade. Porque a gente veio aqui para isso, gente. É o principal. A gente veio aqui para o mundo, como a gente fala muito, né? Quando a gente nasce, a mãe deu a luz. A gente veio para trazer a nossa luz para o mundo. Nós viemos justamente para isso. E a nossa luz, ela é colorida, ela é brilhante, ela é gostosa. Quando você conecta com a sua verdade, você sente prazer na sua própria pele. Você sente o prazer de ser você, de ser quem você é. E aquilo que você aprendeu sobre você já deixa de ter peso, já não deixa mais, deixou de ter valor para você, porque o seu próprio valor é quem vai determinar as regras a partir de então. E, inclusive, o seu próprio conceito sobre prazer é que vai determinar as regras da sua vida, e não mais aquilo que veio de fora de você. Então, resgatar a sua verdade, a sua essência, vai trazer para você essa verdade da sua conexão com o que é para você prazer. E a gente veio te convidar justamente a isso, você despertar essa ânsia do seu prazer, se
colocar presente na vida, primeiramente se reconhecendo pertencente de estar aqui, na presença, que isso é a gente falar de presença. O que que é a presença, né? Porque assim, muitas vezes a gente fala presença, estar na presença, estar na presença. A presença nada mais é do que a gente reconhecer que nós estamos aqui, que essa vida é para nós, do jeitinho que ela é, como a Bárbara mesmo trouxe, eu achei isso muito interessante, que é o ponto de que nós viemos com a família, que viemos com a estrutura que passamos, justamente para desenvolver habilidades, para despertar as nossas habilidades, para despertar as nossas verdades, que muitas vezes sem essa estrutura, nós não conectaríamos, nós não entenderíamos, nós não acessaríamos essas verdades sobre nós. Então, é justamente nesses contrapontos dessas estruturas que a gente vai aprender o que não é para construir o que é, para trazer à tona o que é, para limpar e trazer à tona aquilo que é. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está reconhecendo o nosso direito de estar aqui. Porque quando a gente vive nessas estruturas, que todo mundo chega e fala para você que você tem que ser, cale a boca, fique quieto, não faça assim, não faça assado, e reprime tudo a sua expressão no mundo, o seu prazer de estar aqui. Que prazer você tem de viver? Nenhum. Por quê? Porque ser você não é bom o suficiente, ser você não é permitido. Então, como é que você vai sentir prazer na vida? E aí você vai para uma série de lugares e todas essas estruturas dizem o mesmo para você. Não é permitido para você estar aqui. Então, você se conectar com a presença é você se unificar com você e dar para você o seu direito reconhecido por você que você está aqui, sim. E é o seu direito sem estar aqui. A sua luz já foi colocada aqui. E o que que você vai fazer com a sua luz no mundo? Você vai deixar que o outro apague? Ou você vai fortalecer essa luz? Você vai expandir essa luz como uma labareda, que nem eu falei, e deixar essa luz assim, sabe, borbulhar dentro de você e manifestar a sua verdade. Porque é nessa borbulhação, quando a gente faz essa conexão, ali no nosso chakra básico, eu falo desses campos de energia porque eles são muito importantes, tá? Quando a gente traz esse campo de energia conectado com essa conexão, eu aceito que eu estou aqui. Eu me dou a permissão por mim mesma de estar aqui no mundo. Eu reconheço a minha verdade aqui. O que que eu faço com isso aqui? Eu enraizo o meu lado humano no planeta Terra. Eu firmo os meus pés no chão. Eu me coloco na presença no mundo. Portanto, a minha presença comigo mesma. Não a presença em relação ao outro, mas comigo. Eu me dou o direito. Eu reconheço o meu direito de estar aqui. E aí eu faço essa unificação de espiritual com o carnal. E aí eu começo a caminhar no mundo. E aí eu me dou o direito de manifestar no segundo chakra. Quando eu não reprimo, eu me dou o direito de manifestar. Por mim mesma, não pelo outro, não por ninguém. Por mim, porque eu reconheço que eu estou aqui, é um direito meu, eu sou humana, eu sou espiritual, eu sou todo esse conjunto e eu vim aqui para fazer o meu negócio acontecer, eu vim aqui para colocar minha voz no mundo, eu vim aqui para colocar meu passo no mundo, eu vim aqui para fazer o que eu quero fazer, o desejo do meu coração, não dos outros. Não que os outros esperam de mim, não que os outros querem de mim, mas aquilo que verdadeiramente me dá prazer. Então, o que que me dá prazer? Eu e a Bárbara, a gente pode falar com total propriedade. Nós estamos aqui por puro prazer. Falar com vocês, expressar, falar, o trabalho que a gente realiza é o nosso prazer manifesto no mundo, com toda a nossa verdade, com toda a nossa essência. Então, a gente tem essa consciência em relação a isso. Então, o nosso convite para vocês é justamente esse. Se deem o prazer, se deem o direito de reconhecer o direito de vocês estarem aqui, de pertencer a esse mundo com tudo que ele tem manifesto aqui. Porque tudo que está manifesto nesse mundo está conectado com você em alguma parte. E você está conectada com uma parte nesse mundo também. Senão você não estava materializado aqui. Então, tudo aquilo que vem no seu caminho, se permita experimentar, se permita sentir, se permita se questionar, se perguntar: isso é prazeroso para mim? O que que verdadeiramente me traz prazer? O que que me faz vivo aqui? O que faz com que essa labareda cresça em mim? O prazer de viver, o prazer de estar aqui, o prazer de me conectar com pessoas. Eu acho que um dos prazeres também mais difíceis que a gente acaba bloqueando em nós é nas relações, de se relacionar com pessoas, num contexto geral. Eu falo por mim mesma. Eu vivo, se possível, no meu mundinho maravilhosamente bem. Porque eu aprendi a viver na minha boa companhia, porque eu amo a minha companhia. Eu adoro estar na minha companhia. Mas às vezes eu tenho que me dar o prazer de estar em boas companhias. Porque essas companhias também complementam a minha vida. O outro também é um espelho na minha existência, de me
trazer reflexos do que são prazeres, do que eu gosto de, um show, e tomar um café. Gente, eu amo café. Café me dá extremamente um prazer assim delicioso. E nem é só pelo café, é pelo quentinho que traz no coração. Você tem um bom papo com alguém. É tudo isso. Isso tudo me traz prazer. Então, pergunte para você mesmo nessa noite. O que é que te traz prazer? Qual é o prazer que você está se impedindo de viver nesse momento da sua vida? Em que contexto é? E se você sentir, comenta com a gente também. Agora que a Ah, Mi quer fez trazer esse mais alguma convite, coisa? não, depois que você fez esse convite, eu acho que eu não vou nem falar mais nada. É só mesmo o pessoal refletir, né, assim, porque, que nem eu falei, o prazer, ele move a gente. Então, a gente precisa ter formas de ver prazer na nossa vida para que a gente consiga experimentar essa vida terrena da melhor forma possível e com o mais leveza possível. Eu falo muito de leveza, eu trago muita leveza nos meus conteúdos, porque é isso que eu acredito. Que essa questão do prazer, ela traz leveza pra gente. Traz leveza para nossas relações, sejam elas com outras pessoas, seja com o namorado, seja com o marido, seja com mãe, com o pai, seja com uma pessoa que você nunca viu na vida. Então traz essa leveza, porque você tá feliz, tá tranquilo ali. Então você quer mais que a pessoa esteja tranquila também. Você quer que a pessoa esteja leve também. Então é muita gente olhar para esse ponto de o que eu quero mesmo hoje de prazer na minha vida, o que eu tenho de prazer hoje na minha vida, o que eu não tenho, o que eu gostaria de ter. Então é parar mesmo para fazer essa análise, observar, né, profundamente aí dentro de você e se não conseguir fazer sozinho, pode chamar a gente, que a gente tem as ferramentas para ajudar. E é muito sobre esse lugar de colocar a mão na consciência e fazer essa autoanálise. Perfeito. Então, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero só trazer uma fala assim para você trazer para sua consciência. Lembre, a gente que acredita na espiritualidade e em muitas outras vidas, independente, você, sendo você, nessa experiência carnal que você está tendo agora, ela é única. Então aproveita, se permita, vai viver o melhor que essa vida tem para você. Porque eu, enquanto Miriam, só tenho essa experiência como Miriam. Qualquer outra que eu venha a ter jamais vai ser igual a essa, porque nunca vai ser igual. Então, tudo que eu puder viver aqui nessa experiência enquanto Miriam, eu me disponho a viver. E convido você a fazer o mesmo, porque você não vai ser essa mesma pessoa numa outra existência, num outro espaço-tempo, não vai. E tudo que tem disponível aqui para você agora, está disponível para você aqui agora. Depois, a gente não sabe. E quanto tempo isso vai durar? Também não sabemos. Isso a gente não tem como uma determinação, né? É tudo muito fluido na nossa vida. Então é isso. Uhum. Então, nós fechamos então por aqui esse momento de hoje com muita alegria no coração. Bah, você quer trazer alguma coisa para o encerramento, meu amor? Não, é só isso mesmo, deixar vocês com essa reflexão aí. E para quem chegou até aqui com a gente, deixem aí as suas percepções, o que você vê de prazer na sua vida. Compartilha aí um pouquinho com a gente, que a gente vai ler tudo, vamos responder. E fiquem atentos, semana que vem tem live especial de Dia das Mães. Perfeito, exatamente. Gente, vai estar incrível essa live. E, inclusive, se você gosta, como eu já falei, se você gosta desse tema, se você gosta de falar sobre espiritualidade, gosta de ouvir, de expandir sua consciência, nós vamos deixar aqui no final desse vídeo um outro vídeo para você acessar, para você poder maratonar aí o nosso canal, para que vocês possam também nos auxiliar com a energia de vocês nessa egrégora, para que a gente possa fazer esse movimento crescer e alcançar muito mais pessoas no campo de espiritualidade e expansão de consciência. Nós contamos com o apoio de vocês também, tá bom? Então, se fez sentido para você até aqui, curte, compartilha, entrega para alguma pessoa que você sente que precisa ouvir aquilo que nós trouxemos hoje aqui nessa live. Tudo isso aqui, se você sente que vai contribuir na vida de alguém, entrega para essa pessoa como um presente. Que para a gente vai ser um presente também poder estar na vida dessa outra pessoa que não pôde ter acesso por hora até esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Combinado? Então, um forte abraço para vocês. Boa noite. E Tchau, pessoal. Até lembrando, semana que vem. e lembrando antes de fechar, que na quinta-feira vai sair uma vivência prática para você se conectar com a espiritualidade na prática, no que diz respeito a prazer. Tá? Então, nós vamos trazer aqui uma vivência prática para você se conectar e você fazer essa integração do teu ser. Combinado? Até mais, então.
Tchau, pessoal.